Olá, meus amados, passando aqui para deixar uma mensagem do coração do nosso Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Deus. Ao teu coração, não sei como foi o seu dia, não sei se você conseguiu resolver as coisas que você precisava, se essa angústia, que esse medo que tem tomado conta do teu ser, que tem deixado o teu coraçãozinho apertado, está aí ainda. Talvez você levantou o dia de hoje esperando que Deus mudasse o teu cenário. Talvez a tua oração antes de dormir, ou quem sabe até na madrugada, fosse que para dos altos céus ele respondesse. Sabe, meu amado, tem muita gente que diz que a gente clama muito a Deus, que a gente fala muito com Deus. Mas, querido, quando nós entendemos que a melhor decisão está nas mãos do Senhor, a gente começa a agir por fé e não por vista. Lembra de Esaú e de Jacó? O Senhor viera abrir a madre da mãezinha deles, de Rebeca. Sabe, meu amado, e lá dentro o Senhor falara para ela que lá dentro estava duas nações lutando e que o maior serviria o menor. Mas não serviria por arrogância, por prepotência, embora que da forma que Jacó alcançou. Mas o que o Senhor estava já dizendo para ela é que o mais velho, ele teria muita força, mas ele não seria um rapaz diligente. Você pode ver que Esaú era um homem de caça, nasceu peludo, por isso que o seu nome foi escolhido como Esaú. Sabe, meu amado, ele era um homem que ele não tinha medo de sair para caça. Ele era um homem que ele não tinha medo, mas ele também dá a entender que ele era uma pessoa que agia muito pelo impulso, muito pela emoção. Quantas vezes você e eu agimos desse jeito e demos com a cara na parede? Ficamos com aquele calombo na testa. Só que Jacó já cuidava mais das coisas de casa, mais perto da sua mãe. Estou dizendo que é para você ser um dono de casa, não. Eu estou dizendo que no mundo espiritual, nem tudo é sobre guerra também. Se nós não formos diligentes, se nós não soubermos cuidar das coisas. Porque muitas das vezes nós temos a cara e a coragem para guerrear, mas nós não sabemos lidar com situações de conflitos. Daí o que é para ser resolvido calado, a gente quer resolver indo e fazendo e levando e fazendo acontecer, e nem tudo é desse jeito. Tem coisas na minha e na tua vida, tem coisas na vida de alguém aí do teu lado que talvez você não esteja entendendo o posicionamento, porque tá agindo assim. Às vezes é um posicionamento que Deus deu para essa pessoa. Não estou dizendo que as pessoas vão falar o que querem para você. Estou dizendo, querido, que saiba trabalhar, saiba guerrear, mas saiba conduzir aquilo que Deus coloca na tua mão. Um dia chega Esaú cansado e ele disse que precisava comer, senão iria morrer. Quantos dias será que ele não comia então? Será que ele não estava exagerando? Será que ele não estava fazendo uma tempestade num copo d'água? Para ele pouco importava o que Deus tinha posto na mão dele. Sabe, meu amigo e minha amiga, o que você precisa entender é que quando a gente trata as coisas de Deus de qualquer jeito, as coisas também começam a nos tratar. A bênção também não vai vir até nós. E Jacó disse para ele, então passa a primogenitura, me passa essa autoridade que eu te dou, esse guisado. Ele trocou, querido, a autoridade que estava na mão dele por um prato de guisado. Segundo ele, morreria. Ele era um homem de caça, ele poderia sair, caçar e fazer um guisado para ele. Sabe, mas na hora do desespero, na hora do cansaço, a gente troca a nossa bênção por uma resposta mal dada, por uma batida lá de telefone, por uma batidinha de porta, a gente destrói um lar. É isso que o Senhor estava dizendo. Isso que o Senhor está dizendo para nós dentro dessa palavra. Não adianta ter força de guerreiro, mas se não tem a diligência, se não é zeloso, se não é cuidadoso. O que nós pedimos hoje para os céus é que Ele dobre o nosso aprendizado em cuidar,
em sermos diligentes, zelosos, cuidadosos. E ele trocou, querido. E mais tarde, quando seu pai estava morrendo, Isaac falou para ele fazer um guisado, que ele iria abençoá-lo, porque ele morreria. E ele então foi caçar para buscar uma caça para fazer um guisado para ser abençoado. Mas espera aí, será que ele também esquecera ou ele levava tantas coisas na brincadeira que ele não lembra que ele tinha feito um pacto com o irmão dele? Que ele passaria para a mão do irmão dele e o irmão dele passaria o prato de guisado. Sabe, querido, o que Deus está dizendo pra gente é que muitas das vezes a gente assume compromissos com ele, mas quando a corda aperta, a gente assume compromissos, mas quando a gente tá no regaço, quando a gente tá bem, quando a gente tá no banho-maria, quando a gente tá vivendo melhor, a gente esquece da promessa que nós fizemos a ele, mas cobramos a promessa que ele nos fizera. Então sua mãe escutando, Rebeca escutando, correu e contou para Jacó. E Jacó passou na frente e Jacó foi abençoado. Quando Esaú chegou, o pai dele disse, mas espera aí, então quem eu abençoei aqui? Só que o pai também não ousou amaldiçoar. Mas o pai havia abençoado. Mas sabe o que eu vim aqui dizer para você? É que Esaú tratava tudo de qualquer jeito. E Deus já havia dito isso para Rebeca, que o maior iria servir o menor. E você pode ver que Esaú sempre levou as coisas de qualquer jeito. Foi casar com as duas mulheres estranhas e o pai e a mãe, a Bíblia diz que chateou o coração de Rebeca, o coraçãozinho de Isaac. Rebeca também não podia ter filhos. Deus lembrou-se dela, abriu a madre, assim como abriu a madre de Sara e deu Isaac, agora abrira a madre de Rebeca e dera 2 filhos. Só que Esaú, para ele pouco importava. E o pai de Jacó disse, Jacó, vai para as terras dos parentes da sua mãe, procura uma mulher da linhagem, não mistura não. O que Deus está dizendo para você é que não mistura. Faça como Jacó, saia, vá viver novos ares, sabe? Saia, se desprenda disso que deixa você fazer tudo no automático. Esaú, para ele tudo era automático. Ele não ligava. Ele poderia ter dito para o pai dele, não pai, você vai ter que abençoar Jacó, porque eu troquei. Eu não sou mais o teu primogênito em questão de autoridade. Eu posso ter nascido primeiro, mas eu passei a autoridade para Jacó e ele não contou. E Jacó nascera grudado no pé daquele irmão dele. Ali para comprovar para Deus comprovar para Rebeca que ali, o que Deus estava querendo dizer para ela, eu vou comprovar para você. Que são 2 nações totalmente diferentes. Mas eu vim dizer uma coisa para você aqui, ó. Você não trocou a sua vida por um pratinho de guisado. Você tem feito como Jacó. Você tem saído para o desconhecido. Para você viver o novo, para você romper. E Jacó teve que enfrentar muitas coisas, claro. Fez um voto com o Senhor, teve um sonho, viu escada, anjo descendo, anjo subindo. Ele disse, tudo que o Senhor me der, eu vou dizimar. Dizima a primeira hora do teu dia a ele, a última hora do dia a ele, eu não sei. Sabe, querido, dizima a tua boca para falar coisas boas. Porque as pessoas são assim. Elas vão sempre querer ver você para baixo, desanimado. É isso. Elas têm que estar por cima, elas têm que ser o valente, mas aqui me provou que um homem que era muito valente não tinha sabedoria, não tinha o governo nas mãos. A Bíblia vai nos relatar sobre isso e a gente entende que ele queria resolver as coisas do jeito dele. Muitas das vezes você resolvendo as coisas do teu jeito, você coloca a tua história, o teu ministério, a tua vida, a tua família, a tua empresa, teu emprego a perder uma amizade. Só porque você tem que fazer do teu jeito? Quantas foram as vezes que nós fizemos do nosso jeito e deu errado? Só que Jacó começou a entender que eu fazia algumas coisas do meu jeito e não era legal. E ele começou então a entender e colocar a própria vida na mão de Deus. Se o Senhor fizer,
pode ficar tranquilo que eu faço. Porque os céus, ele libera a bênção no mundo espiritual. E a gente coloca a nossa fé em ação, dá resultado. Dá resultado. Cedo ou mais tarde gera um grande resultado. Lá na frente, ele lutou com o anjo, com o próprio Senhor. O Senhor feriu a coxa. Ele tinha saído inteiro, mas um dia ele iria voltar também para Esaú, mas ele voltaria com uma marca. Tem coisas que é necessário Deus deixar marcas na gente, faz parte do processo. O Senhor ali, querido, foi como se fosse uma força de um homem, que se Deus lutasse com ele, com uma força do Todo-Poderoso, só de olhar, ele teria morrido, como se fosse uma força de um homem. Não foi uma luta justa. Só que Jacó mostrou-se um pouco mais forte, porque é isso que nós temos que fazer no pé da cruz. Tá doendo? Eu vou um pouco mais, eu vou ser mais forte. Mas falaram para eu abandonar, para eu deixar, eu vou grudar no pé aqui, vou vencer. É romper o teu próprio limite. Jacó tomou aquela decisão de comprar do irmão dele algo precioso. Mas o irmão dele, se fosse um rapaz diligente, ia falar: não, irmão, então eu prefiro morrer do que passar essa autoridade. Mas ele não ligava para cumprir o que Deus falava, porque se ele fosse cumprir, inclusive, ele teria que estar debaixo de uma lei de Abraão, cumprindo aquilo que Abraão ia dizendo, porque Abraão até arrumou uma esposa para Isaac, quando no meio do seu povo, não procurou mulheres estranhas. Isaac sabia o quanto era importante ter alguém que Deus separasse, que Deus trouxesse. Tô falando só de relacionamento. Se você tá procurando, orando, melhor dizendo, orando para Deus colocar um esposo, uma esposa no teu caminho, você tá certo, você tem que orar. Só que você tem que orar, querido, mas você tem que ter visão dos lugares bons de onde Deus quer que você. Não adianta você arrumar alguém fora daquilo que você tem uma intimidade com Deus. Vai um puxar uma corda para o outro lado e isso não vai. Ou às vezes você tem algo da obra de Deus para fazer, a pessoa já não gosta, não concorda, não vai quer trabalhar na obra, mas não pode todo dia na igreja, tem que ser o dia que quer. Então são coisas que às vezes traz confusão para dentro do lar. Né? Ou às vezes realmente vai procurar até no mundo, com outros costumes, e é claro que não vai dar certo, né? A gente já procurando com os nossos próprios costumes, as coisas já saem um pouquinho, porque nós somos ser humano, cada um tem o seu temperamento, enfim. Então nós precisamos entender isso. Mas Esaú, ele não ligava para isso. Ele não queria saber se o pai dele tinha uma esposa escolhida, no meio deles, alguém separado. Ele queria fazer as coisas do jeito dele. É por isso que ele fez do jeito dele e ele perdeu a autoridade. Afinal de contas, ele já havia perdido a autoridade antes de sair do ventre, porque Deus já conhecia quem era quem. E quando o anjo chega para Jacó, o anjo pergunta para ele qual o seu nome, e ali ele teve que dizer Jacó, mas para o pai dele, ele disse que era Esaú. Ele enganou também, né? Tudo isso é para acontecer, para haver um contexto, mas Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Só que quando ele chega, ele engana o irmão, chega lá na frente, Labão engana ele. Então a lei da semeadura, como Gálatas vai nos dizer que aquilo que o homem semear, assim ceifará, assim colherá, se cumpriu na vida dele no Velho Testamento. Né? Ele precisou passar por isso. Ele tinha medo de voltar e conversar com o irmão dele, porque eles saíram brigados, o irmão dele estava doido para arrancar a cabeça dele. Ele precisou fugir. A verdade é essa. Só que ele tinha feito um pacto com o Senhor, ele tinha, digamos assim, ele tinha visto a glória do Senhor face a face. Ele consagrou um lugar para o Senhor. Ele chamou, não, aqui será Peniel, porque verdadeiramente eu vi o Senhor. E o que Deus estava dizendo para ele é o seguinte: eu vou te deixar uma marca do velho Jacó, mas o Israel vai levar essa marca. Sabe, agora é um homem separado, é um homem forte, é um homem corajoso, bacana, mas tem coisas nas nossas vidas que é necessário colher.
por ter feito as coisas do jeito que quer. O que o Senhor está dizendo para nós nesse dia de hoje, que não troque aquilo que eu te dei por um momento de desespero. Não estou falando um momento de pecado não, irmão. Nem tudo é pecado. Tem coisa que é pecado, tem coisa que é erro. Você foi construir um quarto, você não entendendo muito, você errou, saiu torto. É pecado? Não, é um erro. Né? São coisas que a gente calcula e dá errado pelo caminho. É natural, você tentou. A probabilidade de dar errado, Pedro passou a noite toda pescando. Deu errado, mas o cara conhecia de mar, deu errado. Tenta mais uma vez. É isso que o Senhor está dizendo. O erro, ele acaba sendo inevitável, né, nesses quesitos que nós estamos falando, porque a gente quer construir algo, a gente quer fazer algo. Agora, o que Esaú não podia fazer é trocar algo por uma bênção, por algo momentâneo. Comer, você vai lá e come qualquer coisa, vai na casa do vizinho, pede um pão. Só que para ele, o que Deus está dizendo é assim, a autoridade que eu dei para você, você não pode tratá-la de qualquer jeito. Você não pode tratar a autoridade que eu te dei de uma forma que qualquer um que chegar em você, você larga. Sabe, irmão, muitas das vezes a gente quer mesmo largar a rede, deixar para trás, não fazer mais nada daquilo que a gente tem feito. Porque não tem aquele resultado que nos traz mesmo algo concreto para nós, não para os outros, para nós também. Então dá vontade mesmo de lavar a rede, abandonar a rede, pular do barco. Claro, só que nós não podemos tratar as coisas do Senhor assim. Nós precisamos entender que no tempo certo o Senhor há de nos abençoar, de entregar. E o Senhor Deus foi com ele. Só que Jacó só começou a prosperar, só começou a ter uma vida diferente quando ele entendeu que o que estava na mão dele tinha que estar na mão de Deus. O que Deus está dizendo para você hoje é, se você entender o que eu coloquei na tua mão, primeiro tem que estar na minha mão. Você não precisa de A e B. Ah, mas se Deus colocar, irmão, amém. Se Deus não colocar, amém também. Você precisa entender que o que Deus deu para você é sua arma, é seu armamento, você vai. E ele teve que sair do meio da família para poder viver a história dele. Se aquilo também não tivesse acontecido, ele não teria rompido. O que o Senhor está dizendo para nós nesses dias de hoje é: lute. Lute por aquilo que eu te dei. Ainda que seja contrário a tudo. Jacó casou, foi enganado pelo seu sogro, deitou com Lia, viu que não era esposa, teve que ficar, foi questionar. Ele tinha enganado, agora estava sendo enganado. E Labão, muito esperto, entre aspas, falou para ele: trabalha mais 7 anos que eu te dou. Então, passados-se os dias de núpcias, ele tomou Raquel como sua esposa e trabalhou mais 7 anos para pagar aquela esposa. E aquele homem foi tentando enrolar, mas Deus deu a vitória para Jacó. Mas Deus deu a vitória para Jacó porque Jacó também colocou a mão. O Senhor deu estratégia. Jacó não ficou enganando, como alguns falam que enganou. Não, Deus deu estratégia, porque Labão enganou ele e Deus deu estratégia. Deus nunca vai te dar nada para você trabalhar com engano. Deus vai te dar estratégia, jogo limpo. Então, quando as cabrinhas iam lá, as ovelhinhas lá tomar água, elas viam as coisinhas coloridas, quando elas geravam daquela forma que ela via. Por isso que diz que não pode comer nada perto de grávida. Que ela vê, nasce com alguma coisa, nasce uma manchinha, não é isso que eles dizem? É daí que eles tiraram. Só que o Senhor deu estratégia, o Senhor não deu engano. Nosso Deus não trabalha com engano. Se tem alguém subindo aí do teu lado enganando alguém, tá errado. Porque Jacó enganou seu pai. Mas lá na frente ele foi enganado, ele colheu. Passou o período da colheita, que ele começou a amadurecer na fé, que ele começou a entender que com Deus de Israel não precisava de trapaça. Que o lugar que era dele ele chegaria. Ele foi um homem muito abençoado. E ele queria se reconciliar com o irmão dele, mas ele tinha medo de Esaú arrancar a cabeça dele. Sabe, querido, mas enquanto ele estava lá entregando a vida dele a Deus e fazendo as coisas de acordo com o que Deus queria, Deus estava trabalhando no coraçãozinho de Esaú. Que quando ele chegou, que ele ajoelhou, implorando, pedindo, se desculpando, Esaú o abraçou. Tinha paz ali.
Ali também, Esaú também reconheceu que ele levou as coisas de Deus de qualquer jeito, por isso que a vida dele tinha apego àquele trajeto. Quando você entender que muitas coisas é prova e outras coisas é porque a desobediência fez com que você chegasse onde você chegou, você vai ver como sua vida vai mudar, como seu coração vai mudar. Que a palavra de Deus diz que nós somos perdoados quando ocorre arrependimento. Se você não se arrepender daquilo que você fez, não tem como Deus te perdoar. Você precisa entender. Então, Esaú entendeu o erro, mas Jacó também entendeu o erro. Essa palavra está dizendo para nós hoje é que não troque aquilo que é teu por herança por algo paliativo. Comeu, daqui 5 minutos o bucho de Esaú estava vazio. Mas a autoridade também tinha saído da mão dele. E quando ele chegou no pai dele, que ele deveria ter contado a verdade, assim entendo eu, dito para o pai dele, não pai, mas eu vendi, eu troquei por um pratinho de guisado que eu estava com muita fome. Ele deixou tudo em off e foi procurar o guisado, mas ali também, quando ele voltou, aí a ficha caiu. Ah, mas não fui eu não. Ah, não? Então quem foi? Ah, Senhor, não fui eu, então quem foi? Se a responsabilidade era tua. O que Deus está dizendo para nós, querido, nesse dia de hoje é: não passe a responsabilidade que eu te dei para a mão de alguém. Não espere que alguém viva aquilo que eu separei para você viver, mas para você viver, você tem que ser um servo diligente, zeloso, cuidadoso. Que é uma das características de Davi, quando a Bíblia vai lançar 7 características dele em Samuel, relata isso. Era um menino diligente, era um menino zeloso, separado, diferente, cuidadoso. Então, para dar certo na tua vida, não troque aquilo que Deus deu para você por um momento. Ah, mas não é pecado o que eu vou fazer, mas é errado. Se você calcular errado, vai dar errado. Se você responder agora, nesse momento, ou muito emocionado, ou muito bravo, vai dar errado. Depois você vai lançar uma palavra que depois você não vai poder voltar atrás. Isso já aconteceu conosco. A gente já sabe. Então nós não precisamos errar de novo. Nós já temos aqui a lição de Esaú, que magoou o coração dos seus pais, casando com mulheres estranhas, que deixou a autoridade que Deus tinha dado para ele por um prato de guisado. E Jacó, que teve que pagar um alto preço, ainda ficou com uma marca para mostrar que as atitudes também errôneas, por mais que ele quisesse algo de bom para ele da forma que foi alcançado, ele precisava pagar. O que Deus está dizendo para nós nesse dia de hoje, meu amado, é que faça as coisas de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai te dando instrução. Ah, mas eu tô com medo. Deus colocou uma obra muito grande na minha mão. Eu vou passar para fulano. Não. Se Deus deu para você, ele entende que você tem capacidade. Ou você acha que você é mais sábio do que Deus? O que pode estar acontecendo hoje é você não estar deixando Deus trabalhar em você. Aí eu concordo. Que você não vai chegar onde Deus quer, que você não está permitindo. Agora, se Deus colocou uma obra, ainda que ela seja grande, para você viajar aos 4 cantos desse mundo a trabalho, ou fazendo a obra dele mesmo, ele se encarrega. Se ele deu esses filhos lindos, esse marido para você, o cachorrinho, o gatinho, o papagaio, ele sabe que você tem condição para cuidar. É só se você virar a cabeça. Se ele te deu esse ministério, cuida desse ministério. Ah, mas fulano disse que eu não sou capaz, eu não posso louvar, eu não posso pregar porque eu sou mulher, eu não posso cantar porque eu sou mulher, eu não posso fazer isso porque eu sou homem, eu não posso fazer isso porque eu sou isso, eu não posso... Querido, o que Deus falou pra você? Falou isso? Então você pega o que Deus falou pra você. Você sim não pode dar de um de Esaú aqui. Na hora do desespero, pegar o que Deus deu pra você. O Senhor me deu esse direcionamento para você ver o que Esaú fez com a autoridade que Deus tinha dado para ele e o que aconteceu com Jacó. Para ele ser honrado por Deus, ele teve que abrir mão dele mesmo e reconhecer. Ele fala: não, Deus, não. Quando o Senhor me der, eu vou dizimar. Eu vou dar o meu tempo, eu vou dar o meu testemunho de vida para alguém.
Se nascer X malhada, eu vou te dar o dízimo da minha X ovelhinha. Se eu plantar couve, eu vou te dar o primeiro molho de couve, vai ser pro meu vizinho. Isso é um dízimo, isso é uma oferta, né? Dízimo não é só em questão de papéis, de moeda, não. Tudo isso é dízimo. Eu planto pimentão, então a primeira colheita de pimentão eu vou levar para minha mãe. Então você está dizimando, você tá dando a primeira colheita a alguém, a primeira parte a alguém. Então é isso que ele estava dizendo pro Senhor, eu ofereci um holocausto. E não é de qualquer jeito como Caim e Abel. Caim pegava tudo o que não prestava. Se nascesse um novilho aleijado, ele ofertava. Se tivesse uma fruta no pé podre, ele ofertava. E Abel não. Abel sempre escolhia o melhor. É por isso que entrou a inveja no coração daquele homem. Mas o Senhor dos altos céus já sabia. E Caim ficou com uma marca, na qual ninguém podia matar ele, para você ter ideia. O que Deus estava dizendo? Você não vai morrer não, antes do tempo não. Porque eu vou deixar você colher tudo que você plantar, até o dia que eu resolver tirar o fôlego. Por isso que a gente fala, querido, que de Deus ninguém se zomba, ninguém brinca. O assunto é sério. Se Deus colocou uma obra na tua vida, leva essa obra de Deus com seriedade. Não adianta você tá pregando, ministrando. Esses dias eu recebi uma sugestão de um levita que eu não o conheço. Ele me segue em uma outra rede social, que também não é essa que é divulgada aí no YouTube, e sugeriu fotos. E eu fui ver, a foto que ele havia curtido é uma foto de algo que sendo uma mulher que você não tem como mostrar a mulher pro seu filho. A roupa dela tava aí nas redes sociais, então tá aberto. O que você tá querendo dizer com isso? Mas peraí, passa o dia clicando em fotos que não presta e à noite vai cantar? Tá parecendo Caim agora? Você tá entendendo o que o Senhor tá falando? Se vai dar o tempo pra ele, dá o tempo perfeito. Ah, mas eu errei, querido. Ajoelha, pede-se perdão. O que nós estamos dizendo aqui é que não dá para continuar. Esaú, ele vendeu a autoridade dele e depois chegou pro pai dele e ainda queria ser abençoado. Mas espera aí, vou te abençoar com o quê que você passou sua bênção para outra? Como é que Deus vai cuidar da tua casa se nem você cuida? Como é que Deus vai dar amor pros teus filhos ali, querer, se nem você tá cuidando? Aí Deus vai falar pra ele, mas você tá me cobrando uma coisa que você não tá fazendo dentro da sua própria casa? Essa mensagem, ela tem endereço. Então, se Deus está falando para você tratar as coisas dele com mais amor, com mais cuidado, cumprir mais aquilo que você também faz promessas. Jacó fez promessas que daria o dízimo e ele foi fiel. Então, se você está cobrando algo do Senhor, revê os seus conceitos e vê o que você também não está dando para o Senhor. Tem hora, querido, que Deus vai te mandar para outras terras e lá você vai prosperar, não tem problema, igual ele fez com Jacó, não tem problema, mas precisou haver um arrependimento, um esclarecimento. Os dois, ambos precisaram entender que não se leva as coisas de Deus de qualquer jeito, né? Esaú não tem aquela história que Jacó teve. Que história que você quer ter? Né? No fim de tudo, esse Jacó, esse Israel foi pai de José, que é uma das histórias mais lindas de superação, de traição. Quem você quer ser, Esaú ou Jacó? Ambos precisou rever os seus conceitos, mas Jacó, ele reviu tudo aquilo que ele precisava e tomou uma atitude de fé para cumprir voto. É uma atitude de fé. Foi enganado, mas continuou. Lutou com um anjo até que venceu. Quem é você nessa história? Deus não te chamou para você trocar sua bênção por algo que alguém está te dando, não, querido. Se Deus colocou uma empresa na tua mão, Ele colocou uma empresa na tua mão. E Ele está esperando de você atitude para fazer essa empresa ser a melhor empresa de onde você está. Se Ele colocou um ministério de louvor, cuidar das crianças, que é um ministério lindo. Você tá entendendo? A gente, para chegar onde a gente chegou,
igual às vezes as pessoas não gostam que a gente ministra porque nós somos mulheres, eu comecei como cooperadora, eu comecei na porta, eu comecei evangelizando em praça, em rua, em comunidades muito perigosas da época, e eu era só uma menina. Trabalhei numa igreja que nós não tínhamos escolinha, a escolinha foi construída porque eu estava lá. Eu dava aula para as crianças, eu lavava banheiro, e eu fui subindo de cargo de acordo com o que eu ia apresentando para Deus, não é para o homem. Que eu, graças a Deus, eu nunca me diminuí para estar em lugar algum para alcançar nada, querido. Se eu tiver que subir na vida e fazer algo para eu alegrar alguém ou me diminuir, você pode ter certeza que eu não vou ter nada nessa vida, porque eu não fui criada para isso. Você tá entendendo o que o Senhor tá falando para você? Peraí, fui eu que arrumei o lugar para você. Você não precisa trocar a tua bênção para você estar indo em lugares. Não. Porque alguém vai pagar o seu aluguel, porque alguém vai te dar um arroz com feijão. Não. Deus tá falando para você. Se for desse jeito, se for uma troca, não precisa receber. Não precisa receber. Agradeça essa pessoa. Fala, não, irmão, obrigado. Não senti da parte de Deus de receber. Abençoa outro. E Deus vai levantar alguém com um coração puro e vai te abençoar sem ficar te questionando, sem ficar te pedindo alguma coisa. Você faz isso que eu te dou. Não. A bênção do Senhor, querida, ela vai nos enriquecer. Ela não acrescenta esse tipo de dor. Não é a dor de alcançar uma bênção. É a dor dessa vergonha, dessa opressão. Isso a Bíblia não. Não é isso que a Bíblia tem para você, não. Se você tem que alcançar um cargo na tua empresa, você vai alcançar porque você é um servo justo, um servo fiel a Deus. Você vai alcançar. A pessoa vai ver que você é dedicado. Ainda não sabe fazer do jeito que eu quero, mas é muita dedicação. Coloca ele no cargo. É isso que Deus está dizendo para você. Ah, mas se eu só prego nessa igreja, se eu não der glória a Deus, se eu não falar isso, se eu enganar o povo com isso, então não prega. Fala, não, eu tô com a agenda cheia, irmão, eu não posso ir. Não, eu não vou cuidar da tua igreja, querido. Ô, irmão, eu já recebi diversos convites para cuidar de diversos tipos de igreja. Não tive a liberação. Trabalhei em muitas igrejas, mas não tive a liberação de trabalhar em algumas. Você tá entendendo o que Deus tá dizendo para você? Que eu tô contando um pouquinho da minha história para você entender que para crescer a gente não precisa fazer nada errado e nem se diminuir. O servo de Deus não. O servo do mundo, irmão, eu não tenho nada a ver com o mundo. Você não tem nada a ver com o mundo. De tudo que foi falado aqui, é um conselho da parte do Senhor. Hoje é um conselho que Ele está nos dando. Esse Deus é lindo. O que o Senhor está dizendo para você aqui é, filho, não troque aquilo que eu te dei para preencher um momento, para preencher um vazio. Esses dias eu recebi um pedido de oração e a pessoa disse que estava precisando. Eu tinha postado algo na rede social e ela me mandou no privado, dizendo que estava precisando, que estava se sentindo assim. E você vai lá, você ora, claro, quando Deus permite, tem coisa que você não ora. E passados uns dias, a pessoa estava na farra. Passados outros dias, e no meio disso tudo, o Senhor pegou e falou para mim, você viu? O coração aliviou. Aí foi buscar, o coração aliviou. Tomei o zen. Aí foi no mundo. Ao invés de ir pro pé da cruz agradecer, foi pro mundo. Aí se arrebenta no mundo, volta tudo quebrado. Aí vai lá e pede oração de novo. O que eu tô dizendo pra você, querido, é que busca no pé do altar a resposta que você precisa. Quem vai falar por você é o testemunho de vida que Deus tem pra você. Quem falou por Jacó, em toda essa história, inclusive pra cara de Labão, vou usar o termo cara mesmo, que o bicho tinha que passar um óleo de peroba, foi o próprio Deus que deu testemunho, porque o próprio Labão chega um dia e fala pra Jacó, eu reconheço que eu só sou abençoado porque você tá na minha terra, pega essa pra gente fechar aqui esse ensinamento tão lindo de Deus. Pega essa, faça de acordo com o que Deus quer que você faça hoje, a partir de hoje. Deus está te dando 3 estratégias. Essas 3 estratégias vão mudar 3 áreas da sua vida. Pessoas serão no emocional, familiar, financeiro. Pessoas serão na área sentimental.
Pessoas serão na sua área profissional. Sua empresa não anda, seu trabalho não anda, sua família parece que... Aquelas 3 áreas que você está precisando, as 3 áreas que Deus vai trabalhar. E Labão chegou para ele e falou: não, eu reconheço que eu sou só abençoado porque você é o cara, trocando pra miúdo. O que Deus está dizendo para você, querido, é que faça do jeito que eu quero. Que eu vou mostrar para quem pensou que tinha acabado, para quem achou que você ia ficar na lona, para quem achou que essa síndrome do pânico ia prender você dentro de uma casa, que essa depressão ia colocar você para baixo, que essa doença ia te matar. Faça o que eu tô mandando você fazer. Faça. É isso que Deus está dizendo para você. Faça de acordo com o meu direcionamento, que o milagre que tá chegando na tua vida e na tua história é a resposta que esse cenário todinho tá precisando. Pega essa palavra para você, irmão. Aprenda da parte de Deus. Eu também vou aprender. Os irmãos sabem que tem vídeo que eu assisto 3, 4 vezes. Porque é uns tapa daqui, uns tapa dali, e eu saio do vídeo acordado. E eu falo para Deus: Pai, mas essa palavra é para mim. Pega, irmão. Pega para você. Deus não tá aqui para esfregar nada no nosso rostinho, não. O que o Pai tá dizendo é: eu tô ensinando você. Sabe? Parece que eu vejo ele com a mão dele assim, mãozinha pelo carinho, mas grande do jeito que é, poderoso, ele tá com a mão pra você assim, ó. Espera. Vai aprendendo o que eu tenho pra você. Que você vai ver que o fim desse cenário, meu amado, vai ser uma história de honra. E quem não te honrou pelo caminho, vai ter que ver você lá na beirada do altar, sendo amado do jeito que você tem que ser amado. Vai te ver numa multinacional, coisas que falaram que você nunca ia alcançar. Vão ter que ver a sua empresa de pé. Vão ter que ver o teu ministério. Mas não é um ministério qualquer. É um ministério, querido, onde coxo vai entrar, vai sair curado. Se entrar sem o braço, vai sair com o braço. Vai ter que essas mídias do inferno ir na porta da igreja para buscar testemunho. Porque é para impactar. O que Deus está dizendo para você é: eu falei para você o que eu ia fazer na tua história e impactar. Você está lutando, querido, e Deus está dizendo para você: eu estou me agradando. Eu sinto da parte de Deus de dizer para você que vai entrar nesse vídeo: eu estou me agradando do que você está fazendo. Você está lutando, mesmo sem saber. Você continua lutando e Deus está te dando estratégia. Quando Jacó entendeu que não precisava enganar, que se ele colocasse o que ele tinha na mão de Deus, Deus daria estratégia para ele, Deus deu. E entrou aí, ó, na história. Eu falo para você que o teu nome ainda vai entrar na história, que o teu familiar ainda vai contar lá na frente quem foi você um dia. Você não tá acreditando, mas vai. Pega essa palavra, meu amigo. Pega essa palavra com fé, enxuga essas lágrimas aí, ó, que tá rolando no teu rosto. Coloca essa palavra aí de derrota, dizendo que você não vai ser nada, que não vai dar nada, bem pra longe, que já deu. É que o céu tá trabalhando, você nem tá vendo, mas você vai colher tudo o que Deus te prometeu. Paz.